Bom dia, a paz do Senhor. Abra comigo em João 2, nós vamos ler do 1 até o versículo 11. João 2, 1 a 11. Três dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus com seus discípulos para o casamento. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm vinho. Respondeu-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Disse então sua mãe aos serventes: fazei tudo quanto eles vos disser. Ora, estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Ordenou-lhe Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. Então lhes disse: tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles o fizeram. Quando o mestre-sala provou a água tornada em vinho, não sabendo de onde era, se bem que o sabiam os serventes que tinha tirado a água, chamou o mestre-sala ao noivo e lhe disse: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Assim deu Jesus início aos seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Incline sua fronte, vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui como igreja tua, na tua presença, para aprendermos não só mais da tua palavra, mas também como manusear e como conduzir a tua palavra a outras pessoas, seja em um círculo de amigos, seja numa palestra, seja em um culto de adoração ao teu nome, Senhor, que cada ponto aqui falado possa ser para o nosso crescimento, em nome de Jesus, e que essa palavra esteja de acordo com aquilo que o Senhor deseja nessa manhã. Amém. E o tema da minha palavra, da palavra ministrada essa manhã, é uma dica para fazer milagres. Você tem vontade de fazer milagre? Porque lá em João 14 fala assim que Jesus disse, né? Vocês vão fazer coisas maiores ainda do que vocês estão vendo agora. E aí, vocês têm vontade de fazer milagre? Porque Jesus fez muitos. Alguns dos milagres de Jesus estão escritos na Bíblia. Mas tem alguns versículos em Lucas, em João, que fala assim: e fez muitos outros milagres. Ou seja, muita coisa que Jesus fez não está relatado. E ele disse: vocês farão coisas maiores ainda do que vocês estão vendo nesse tempo. E como fazer milagres? Qual é o segredo para o milagre? Qual é o caminho para que um milagre aconteça? Né? E para a gente entender essa passagem, nós vamos relembrar, que eu creio que vocês já conhecem muito bem essa passagem, mas vamos relembrar algumas curiosidades referente a essa passagem. Primeiro, que ela aconteceu em Caná da Galileia. Caná da Galileia fica próximo ali do Mar da Galileia, cerca de 10 quilômetros de Nazaré, que é onde Jesus nasceu. Muito bem. E isso aconteceu, esse milagre aconteceu após Jesus chamar os 4 primeiros discípulos, que foi André, Simão Pedro, Filipe e Natanael. Natanael, inclusive, era de Caná da Galileia, ele morava ali. Esse milagre aconteceu em um evento, que era um casamento. E eu pesquisei alguma coisa sobre isso,
E tem alguns estudos, alguns estudiosos que afirmam que esse casamento era de alguém próximo à família de Jesus. Primeiro, porque ficava próximo à cidade de Nazaré. Segundo, um dos indícios é que a atitude de Maria é como se ela se sentisse responsável, né? A gente vê que tinha o mestre-sala ali, né? Tinha a pessoa já responsável pelo casamento. Mas ao invés dele procurar ajuda, ou seja, quando ele foi procurado para experimentar o vinho, muito provavelmente ele nem sabia que tinha acabado o vinho. Mas Maria já sabia. E ela se sentiu responsável ali por sanar esse problema ali do casamento. E foi até Jesus. Então, isso é um indício, possivelmente, que esse era um casamento de alguém próximo, um tio, uma irmã de Maria, alguém próximo. Outra curiosidade é que esse casamento aconteceu em um vilarejo, um lugar pequeno. E quando acontecia um casamento em um vilarejo, não era convidados muitas pessoas. Todo mundo era convidado. Então, era colocado um convite, não era mandado convite individual, né? Era colocado um convite, por exemplo, no comércio. Ó, vai ter um casamento tal dia, e todo mundo ia. Ia mesmo. Não acontecia igual hoje, que a gente convida, o índice de ausência nas festas é de 30%, né? Não, naquela época, todo mundo ia. E quando faltava alguma coisa, era um sinal de vergonha, né? Então, imagina a situação ali para a falta desse vinho. E a festa durava de 3 a 7 dias. Uma coisa interessante é que essa talha era um balde, uma vasilha muito grande. E a capacidade é que cabia entre 80 e 120 litros em cada uma. E nesse caso, tinham 6 talhas. Então, ao todo, seriam aproximadamente, em média, uns 600 litros. Aí, eu pesquisei mais ou menos o preço de um vinho bom. Então, tem vinho bom em torno de $30. Aí a gente faz o cálculo, 1 litro, $30. 600 litros, $18 mil, que dá R$72 mil. Olha só o que aconteceu, o que Jesus fez. Isso, um vinho bom. Agora, tem vinho que o litro custa mais de R$14 mil. Então, imagina 600 litros de um vinho muito bom, segundo o mestre-sala ali, né? A pessoa responsável pelo casamento. E um ponto muito importante, que é a questão aqui, é que esse foi o primeiro milagre de Jesus. E por que é importante? Porque foi o que Maria foi falar. Maria foi falar com ele, e qual foi a resposta de Jesus? Mulher, não é chegada a minha hora. Porque o foco de Jesus, o que ele quis dizer com não é chegada a minha hora? A hora dele ser reconhecido como Messias, dele começar o seu ministério. Crucificação, ele estava pensando na cruz, o seu foco era a cruz. E mulher, como vocês já devem ter ouvido, não era um termo de desprezo para a mãe dele, mas um sinal, esse termo, naquela época significava respeito, era um termo que significava respeito. Então, nós vamos para 3 pontos de como acontecer um milagre, como fazer um milagre. Primeiro, nós vamos ver lá no versículo 7, 8 e 9, que Jesus não se ostentou. Ele poderia, muito bem, né? Ter se ostentado por aquilo que ele fez. Mas não, ó. Ordenou-lhe Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. Então lhes disse: tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles os fizeram. Então, ele não saiu gritando assim: ei, para a festa, olha aqui para mim que vocês vão ver o que vai acontecer. Vocês duvidam? Porque Deus é poderoso, ele vai fazer um milagre aqui. Não, Jesus não ostentou. Ele fez, os únicos que souberam o que aconteceu realmente foram as pessoas envolvidas necessárias ali. A mãe, os discípulos, os serventes que pegaram a água, né? Então, milagre não tem ostentação.
O segundo ponto é que todo milagre ele tem um objetivo. No versículo 11, a gente vê, assim que Jesus, assim deu início Jesus aos seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Então, qual é o objetivo do milagre? Nesse caso foi iniciar os sinais. O que é um sinal? Eu acho que o pastor Rodrigo já falou sobre isso aqui. O que é um sinal? O sinal, você não vê um sinal de pare e fica ali olhando para o sinal. Não, ele está indicando que tem um cruzamento. Então, você vai olhar para o cruzamento. Se tem um sinal, siga em frente, ou mão única, você não vai parar e ficar olhando para o sinal. Você vai olhar para onde é a mão única. O sinal, ele indica alguma coisa. Então, essa é uma característica do milagre. Ele indica alguma coisa. E no caso de um milagre genuíno e verdadeiro, ele indica Deus, ele aponta para Deus, nunca para o homem. Um dos motivos do objetivo de um milagre também é fazer com que as pessoas creiam em Deus. Porque depois do milagre é que fala assim, manifestou a sua glória e seus discípulos creram nele. Creram que ele era realmente o Messias. Então, muitas vezes, o milagre ele acontece para que pessoas reconheçam o poder de Deus e a autoridade de Deus e venham a conhecer a Deus verdadeiramente. O terceiro ponto é para que a gente obedeça à vontade de Deus. E até quando eu estava vendo sobre isso, uma das pessoas usou um termo que é bem interessante. Ela falou assim, vocês são marianos? Vocês seguem Maria? Pois vocês deveriam. Porque o que Maria disse aqui? Façam tudo o que ele vos ordenar. E esse é o terceiro ponto que eu quero salientar de um milagre. Obedecer a Deus. Obedecer a Deus. Simples e unicamente isso. Ouvir a vontade de Deus e obedecer. Não fazer, porque eu estou vendo que o fulano está sofrendo, eu vou profetizar, não profetizar, mas eu vou colocar a minha mão sobre a vida dela e ela vai ser curada. Deus falou isso? Deus ordenou para que você colocasse a mão ali e ela fosse curada? Se Deus não ordenou, então não é para a gente fazer. A gente tem que fazer tudo o que for da vontade de Deus para que o milagre aconteça. Então, a gente viu 3 pontos de um milagre. O primeiro é que o milagre não tem ostentação. O segundo é que todo milagre tem um objetivo. E o terceiro é que a gente tem que obedecer à vontade de Deus. Simplesmente isso. E aí eu tenho um desafio para lançar aqui. Porque como que a gente consegue obedecer a Deus? Lendo a sua palavra, orando. Mas eu quero fazer um desafio para você orar de forma diferente. Estudos comprovam que se você tiver uma rotina por 21 dias, aquilo se torna um hábito na sua vida. Isso é comprovado já. Então, o meu desafio é, durante 21 dias, nós todos vamos orar de forma diferente. Não só falar, mas buscar ouvir a vontade de Deus. Ora, fica um momento em silêncio, buscando ouvir a voz de Deus, para que a gente consiga um milagre na nossa vida. E esse milagre pode ser milagre físico, pode ser milagre emocional, pode ser milagre de diferentes formas e causas, mas a forma de obter esse milagre é essa. O desafio está lançado, 21 dias orando, tentando ouvir a vontade de Deus. E aí, no final, a gente vai dizer, eu fiz tudo que o Senhor me disse. Amém? Essa é a mensagem de hoje.